Por deste Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós estamos nesse quarto domingo do Advento com esse evangelho maravilhoso. São José não sabia que Maria, sua esposa, estava prometida em casamento a ele. E naquela época o cerimonial de casamento dos judeus era um cerimonial muito rico. E uma das fases do casamento era a promessa de casamento, que era um contrato que se fazia entre os pais do noivo e os pais da noiva. As famílias faziam um contrato, era a promessa de casamento. Depois eles iam, na celebração do casamento, já iam morar juntos. Acontece que Nossa Senhora, nós sabemos disso, ela tinha voto de virgindade. Ela vai revelar isso aqui. Como poderá ser? Ela vai dizer para o anjo São Gabriel: como eu vou conceber o Filho de Deus? Ou como eu vou conceber se eu não conheço o homem? Era por causa do voto que ela tinha. E São José vai casar-se com ela. Em determinado momento, um revela ao outro. Ele, São José, também tinha um propósito de uma vida celibatária. E vão viver juntos em Nazaré. São José leva Nossa Senhora para visitar sua prima Santa Isabel. Já depois da concepção, ela tinha concebido o Filho de Deus. Ela já era mãe de Deus, portanto, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, já tinha descido sobre o seu seio virginal e se tornado carne, se tornado homem. São José não sabia? Por que Maria não disse para São José? Era tão fácil. Bastava ela dizer: meu esposo, o anjo São Gabriel me apareceu com a mensagem de Deus, me perguntou, pediu meu consentimento, e eu sou a mãe do Salvador, eu sou a mãe do Messias. Ele, São José, teria acreditado? Ela não diz nada. Ela concebe, vai visitar sua prima Santa Isabel. 3 meses depois, São José vai pegá-la novamente na casa de Santa Isabel e vê nela os sinais da gravidez. Como é isso? Ele olhava para ela e via um paradoxo. Ela tão pura, tão virginal, uma fisionomia tão limpa. Ele olhava para ela e via aquela luz, aquele brilho da virtude. Quem pode imaginar o que era a fisionomia de Nossa Senhora? O esplendor dela, a pureza dela, a virgindade dela. Quem pode pensar o que seria aquilo que os santos chamavam a obra-prima de Deus? Ela foi aquela que, em toda a ordem do universo, Deus, como que, aspas, entre 1000 aspas, esgotou, vão dizer os santos, esgotou numa criatura humana a sua capacidade de criar em estado de perfeição. Essa foi ela. E ele, vendo ela naquele esplendor de santidade, tinha uma contradição. Mas como ela concebeu um filho? Como ela está esperando uma criança? Essa criança, esse filho não é meu? Ambos temos voto de virgindade. Eles viviam como irmãos na casa de Nazaré. Aquela perplexidade. Alguém poderia dizer: São José duvidou em algum momento da fidelidade, da virtude de Nossa Senhora? Vão dizer os santos padres que não. Há um padre famoso, aquele que Orígenes, que desenvolveu, chamado Orígenes de Alexandria, ele é padre da igreja. Ele dizia isso, que foi um tal mistério para São José. Aquilo era um tal mistério. São José conhecia o profeta Isaías, que está dito aqui na primeira leitura. O que diz o profeta Isaías? O profeta Isaías vai dizer: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho.
e ele será chamado Emanuel. Emanuel é Deus está conosco. Todo judeu conhecia essa passagem do profeta Isaías. O profeta Isaías é tão conhecido pelos judeus que ele profetizou tanto sobre a vinda do Messias, sobre a vinda do Salvador, ele descreve a paixão nas suas minúcias. Essas passagens que dizia respeito a Emanuel, ao Salvador, todo judeu conhecia. Portanto, São José também sabia que em determinado momento haveria um sinal de Deus, que Deus não abandonou os homens, que Deus está próximo aos homens, que Deus anda ao lado dos homens, naquela humanidade afundada naquele paganismo, naquelas trevas. E ele, São José, olhava para ela e deveria pensar: será essa a virgem profetizada por Isaías, que conceberá e dará à luz um filho? Uma virgem dá à luz um filho, isso é um mistério, isso é um milagre. Não seria nenhum sinal se uma mãe, no seu estado comum e corrente, gerasse um filho. Que sinal é esse? Mas uma virgem gerar um filho e dar à luz um filho, isso é um sinal dado por Deus para os homens. E ele olhava para ela e via, será essa a profecia de Isaías? Depois, ele também se lembrava da profecia que Isaías dizia, que da vara que da descendência de Jessé ia brotar uma vara. E ela era descendente de Jessé? São José era descendente de Davi? Maria também era descendente de Davi? Ela era Jessé era o pai de Davi, portanto ela era daquela descendência. E ele olhava para ela e via que nela se confluíam muitas profecias do Antigo Testamento. Mas era um mistério, ele não se sentia à altura dela. Aqui há alguma coisa que eu não compreendo. Então, a resolução dele: isso aqui é alto demais para mim, vai dizer Orígenes, é alto demais, não está à minha altura, eu vou embora. Foi a primeira razão. A segunda razão foi uma razão pela lei. O que a lei dizia? A lei dizia que quando uma mulher concebia um filho que não era o filho dela, que não era o filho do marido dela, mas era fruto de um adultério, ela deveria ser denunciada. E a pena era a pena máxima. As mulheres eram lapidadas, eram apedrejadas, e era pena de morte. Todos devem se lembrar aqui daquela passagem da mulher adúltera que queriam apedrejar e que Jesus a protegeu, porque era a lei de Moisés. Uma mulher pega em adultério, ou homem também pega em adultério, a pena era a pena máxima. E ele, pela lei, deveria denunciar a ela, porque não era filho dele. O que ele faz? Ele diz: é verdade. Quando o Evangelho diz que José era um homem justo, justo em grego quer dizer aquele que segue a lei. Ele era um homem que seguia a lei. Mas ele não estava disposto a denunciar uma inocente, porque ele via que ela era inocente, que ela era puríssima, que ela era castíssima, que ela era virginalíssima, e que ele não deveria denunciá-la. Ele puxou a lei sobre si. Ele disse: vou embora. O que a lei dizia? Que quando o marido abandonava a esposa, abandonava a família, caía sobre ele uma pena tremenda, uma pena feroz, porque ele abandonou uma esposa com um filho. E ele pensava em seu coração: é melhor que a lei caia sobre mim e não caia sobre ela. E ele resolve largá-la e deixá-la e vai dormir. No meio daquela madrugada, ele vai abandonar aquela casa. Era um mistério muito alto e muito grande para ele. No meio do seu sono, o anjo revela: José, não temas receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pelo poder do Espírito Santo. E é revelado para ela que ela era a mãe do Messias, a mãe do Salvador. Nós não sabemos o que aconteceu depois, porque o Evangelho não conta, não dá minúcias da vida deles, mas nós temos uma santa chamada Beata Ana Catarina Emmerich. Essa santa recebe revelações do que aconteceu logo após. E ela vai contar isso, que quando amanheceu o dia, São José estava de joelhos na frente do quarto de Nossa Senhora. Quando abre o quarto dela,
ele vê a mãe do Salvador, a mãe do Messias, a mãe do Emanuel, assomando-se à porta, e ele de joelhos, prestando a primeira adoração de um ser humano, de um homem ao menino Deus, que estava no claustro virginal de Maria Santíssima. Foi uma cena belíssima, uma cena de emoção, porque Nossa Senhora devia estar sofrendo muito. Ela estava em silêncio, porque ela era escrava do Senhor. E o Senhor não tinha dado ordens para ela, para revelar que ela era mãe de Deus. E ela, sofrendo, obedeceu. Mas quando ela viu nos olhos de São José o encantamento dele, a alegria dele, e podemos imaginar as lágrimas dele, contemplando a ela como a mãe do Messias, a mãe do Emanuel, a mãe de Deus. E contemplando que estava ali, e a missão dele, que seria o pai adotivo, o pai protetor, mas verdadeiramente pai do Filho de Deus. Que mistério, que grandeza, que maravilha. E hoje, no quarto domingo do Advento, a Santa Igreja vai nos convidar para nós prepararmos os nossos corações. O nosso coração é como uma porta, tem que estar inteiramente aberta para que entre esse Emanuel, para que entre esse Salvador. Daqui a poucos dias será o Natal, será o nascimento dessa criança, e pela liturgia nós recebemos todas as graças daquela noite santa, daquela noite que o Filho de Deus veio ao mundo. Por isso, o salmo de hoje vai cantar tão esplendorosamente, vai dizer isso: o Rei da Glória, o Senhor Onipotente, abria as portas para que ele possa entrar. Como que nós abrimos as portas para que esse Emanuel entre em nossos corações? Individualmente, limpando a casa, deixando a casa limpa, deixando a casa purificada. Quantos de nós temos que pedir a Deus perdão? Quantos de nós temos que largar um defeito, uma dificuldade, às vezes até um vício, que nós precisamos para purificar essa casa, para abrir essa porta, a porta de nossos corações. Quantos lares precisam abrir as suas portas para esse Emanuel, para esse Salvador, onde reina a virtude, onde reina a harmonia, onde reina a paz? Quantas famílias precisam disso? Quanta nossa sociedade precisa abrir as portas para o Emanuel? E esse é o convite pela liturgia de hoje. A liturgia desse quarto domingo do Advento vai nos convidar para abrirmos as portas do nosso coração, para nós cedermos, não estar com o coração duro, com o coração enraizado no mal. Não, pelo contrário, pedir a Deus a prática da virtude, pedir que nos livre de um mal e que Ele nos faça, que Ele nos santifique e que, por intercessão dessa Virgem Santa, que dará a luz a esse Filho, que ela possa obter de nós o perdão, a misericórdia, a compaixão, que tenhamos inteiramente abertos os nossos corações. Vamos colocar como intenção nesta Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja